Graças a Deus. Nós agradecemos já o conjunto. Durante essa semana nós temos ministrado como ser agradáveis aos olhos de Deus. Então hoje nós vamos completar esta campanha, esta ministração. Então você que tem a Bíblia, você poderá abri-la numa passagem muito importante que nós vamos então aqui meditar. O texto base está em, 1 Coríntios 10, a partir do verso 1. Então nós vamos ler no livro de Números. Se você trouxe aí a Bíblia, no capítulo que nós vamos ler 21. Hoje vamos então completar como tornar agradável a Deus. Números capítulo 21, a partir do verso 14. O texto base então está em 1 Coríntios 10, o verso 9. Assim como Israel tentou a Cristo, morreram pelas serpentes. Então hoje nós vamos ministrar o que é as serpentes e o que é tentar a Cristo, e não fazer o mesmo, e ser agradáveis a Deus. Números capítulo 21, as serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo de Israel angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio, ou está enjoada deste pão tão vil, ou maná, que tu mandou do céu. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor, foi lida. Estamos hoje completando esta ministração em sermos agradáveis aos olhos do Senhor. Meu Deus amado, meu Deus querido, ao longo desta semana tem sido pregada a Tua palavra para sermos fiéis ao Senhor, para não sermos condenados, porque Israel era a menina dos olhos de Deus, era o povo de Deus, e a maioria foi condenado. E isto serve de exemplo para nós que somos cristãos. Muitos têm sido chamados ao Evangelho, têm crido, recebido bênçãos, dado sacrifícios, e mesmo assim nada vai adiantar, se não for agradável aos olhos de Deus. Porque Israel, grande parte, foram condenados, tentaram a Cristo, ficaram idólatras, murmuraram, não valorizaram o chamado de Deus e pereceram. E Paulo escreve que isto foi escrito para exemplo para nós, para quem está de pé, olhe e cuide para que não caia. Não é receber bênção que é o parâmetro de estar agradando a Deus, mas de termos o caráter transformado, agradável ao Senhor, que seremos herdeiros da sua herança. Meu Deus, abençoa ricamente a todos nesta noite, a todos que estão hoje completando esta ministração, de sermos agradáveis aos olhos de Deus. Operai, Senhor, ricamente, poderosamente, abundantemente sobre todos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém
e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Então, igreja, hoje estamos completando a campanha em sermos agradáveis a Deus. E o que mais desagradou a Deus naquela jornada de Israel até Canaã foram vários fatores: idolatria, murmuração, não aceitar entrar em Canaã, se dizendo serem gafanhotos, se autodepreciarem. Mas uma coisa que muito afetou Israel foi quando eles tentaram a Cristo, como está lá em 1 Coríntios 10, 9. Eles tentaram a Cristo. Veja bem, Cristo nem tinha nascido ainda, mas Cristo já era prefigurado no Velho Testamento. Então Israel tentou a Cristo, e então veio serpentes e destruiu a muitos. Muitos morreram pelo veneno das serpentes. Então isso é escrito para exemplo para nós. Por quê? Veja bem, quando Deus tirou Israel do Egito, então eles estavam abençoados, tinha a herança, tinha a promessa de Deus, mas ocorreu que durante a jornada acabou a água, acabou a alimentação. Mas o que Deus fez? Deus então mandou o maná do céu, que era como um flocos, que caía toda manhã para Israel se alimentar. Então eles tinham que pegar em bacias, em panelas daquela época, para a refeição diária. Não podiam nem guardar para outro dia, porque todo dia o Senhor enviaria o maná do céu. Então assim foi uma jornada de dias, de semanas, eles alimentando daquele alimento que caía do céu, o maná celestial. Mas aí então chegou alguns dias, o povo começou a murmurar e falar: não, nós já estamos enfadados de comer maná do céu, pão que desce do céu, queremos é a comida que tínhamos no Egito. Havia carne, havia alhos, cebolas, havia alimento que era diferente deste pão tão vil. E veja bem, desprezar o alimento que o Senhor deu para eles. Se nós analisarmos mais profundamente esse alimento, talvez este alimento fosse a maior conquista da ciência hoje, pois os nutricionistas, os médicos procuram um alimento natural, um alimento macrobiótico, um alimento balanceado para o corpo funcionar bem, porque o que mata realmente o corpo e produz muitas doenças é a própria alimentação. Hoje a alimentação é cheia de remédio, conservante, de alimentos cheio de transgenia, tudo maléfico para o corpo humano. E Deus havia dado para Israel um alimento celestial. Esse alimento era o maior alimento balanceado para o corpo, feito pelo próprio Deus, todo nutritivo, balanceado, para trazer ao corpo a saúde perfeita. E no entanto Israel declara: é um pão desprezível, não estamos gostando disso, queremos é carne, queremos é a comida do Egito. E este maná celestial para nós prefigura hoje a palavra viva de Deus, as revelações, as mensagens vivas da palavra, a orientação do céu, para nós sermos aperfeiçoados no caráter de Cristo. E justamente a mesma coisa que ocorreu com Israel, ocorre hoje com a igreja. Muitos cristãos estão nas igrejas, oram, pedem a bênção, e muitos chegam a dizer: não, estou querendo a bênção, para o casamento, eu quero dinheiro, pagar a dívida, eu quero viajar, eu quero o teu noivado. Muitas pessoas estão desprezando as revelações da palavra de Deus para ter um alimento do Egito, que é coisa efêmera e passageira, e desprezando as revelações de Deus, a salvação, as revelações do caráter de Cristo, da herança dos salvos. Muitos chegam a dizer que nada estão recebendo. Há tempos atrás chega um obreiro para mim: pastor, não estou recebendo mais nada, eu não estou recebendo mais a bênção, não estou vendo dinheiro, não estou vendo minha vitória amorosa. E eu falei: que ingratidão, todo dia aqui tem revelação da palavra,
Tem revelações aqui que quase em igreja nenhuma não tem. Se você for ouvir mensagem de outra igreja, é todo dia cego de Jericó, todo dia é só fazer sacrifício, todo dia é só falar que se der o dinheiro tem cura. Muitas vezes só água com açúcar. E muitas vezes muitos estão alcançando revelações que poucos têm tido. E chega a dizer que não estão gostando, que não está recebendo o que queria. Estão fazendo igual Israel. Ou seja, desprezando a palavra viva de Deus, preferindo só aquilo que satisfaz o eu pessoal, e não o que edifica o espírito, que agrada a Deus, o crescimento espiritual. Então isso que Israel fizeram, tentaram a Cristo, desprezaram a verdade de Deus. Qual que você prefere? Uma revelação que te ilumina a ser a semelhança de Cristo, ou só uma oração, uma palavra simples para você receber uma cura, ou arrumar um noivado, ou sair de uma dívida? Tem pessoa que está preferindo o alimento do Egito do que tornar a semelhança de Cristo. Então Israel fez desta maneira. Aquele alimento que Deus estava dando, chamado maná do céu, estava alimentando o corpo deles. Era o nutriente mais equilibrado que a terra já recebeu. Só que ninguém sabe a constituição química do maná, porque Deus que criou. Era para alimentar Israel e nutri-los de forma equilibrada, sem produzir doença, desequilíbrio hormonal, sem produzir de forma tal que o corpo ficasse com disfunção. Hoje o corpo humano sofre muitos malefícios pelo alimento. Engorda demais, ou a pessoa quer emagrecer, ou a pessoa vive à base de remédio. Mas o maná era o alimento vindo do céu para o equilíbrio do corpo de Israel. Mas eles queriam sabor do Egito, queriam carne, queriam os alhos e bugalhos do Egito, e falaram que o pão de Deus era vil. Instantaneamente, ao declararem isto, Deus enviou as serpentes ardentes e começou a picar o povo de Israel. Morte, veneno mortal. Era a serpente chamada as najas do deserto, que mata em questão de minutos. Veja bem que o povo começou a morrer. Justamente é o que ocorre hoje. Tem pessoa que tem a salvação, está recebendo a revelação da palavra, está sendo orientado em agir a semelhança de Cristo, em ser semelhança do Senhor, em agir para entrar no santuário de Deus, e chega a dizer: não estou recebendo nada, não recebi nada para minha família ainda, não recebi nada para o meu casamento, e está do mesmo jeito. E na realidade está recebendo o maná do céu, está desprezando o que Deus está falando, porque só quer benefício para o seu eu pessoal, e não para aquilo que agrada a Deus, que é ser edificado. E aí que ocorre, muitos começam a ser mordidos por serpente. De hora para outra você vê alguém sair, desaparecer, um obreiro cai, desaparece, some, não dá nem satisfação. É serpente que mordeu, é serpente que picou, veneno. Mata a pessoa, fica inimigo. De um dia para outro está amigo, do outro dia já está inimigo. Ou seja, veneno quer dizer que causa ódio, revolta, que causa inimizade, morte na fé. A pessoa pode ir para onde quiser, que já desprezou a palavra de Deus, e vai perecer mesmo. Se isto ocorreu com Israel, Paulo escreve, volte lá em 1 Coríntios 10, para você ver. Verso 9: não tentemos a Cristo como Israel tentou, que muitos foram mortos por serpentes. Então você, irmão, irmã, você deve valorizar o que Deus tem te falado. Você é herdeiro, semelhante de Cristo. O céu está aberto para você orar. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Não fica aí com picuinha, só querendo coisas do Egito. Tenha prazer de ser semelhança de Cristo. Romanos 8, 29. Comunhão com o Espírito de Deus. Alimente-se do maná que está vindo do céu. E não fique aí querendo só coisas para alimentar o eu humano ou a vida cotidiana. Mas queira
satisfazer o coração de Deus, porque senão vem serpente mesmo te picar. Serpente é sinal de demônio, veneno, briga, desarmonia, confusão, perturbação. Quantas vezes eu já ouvi ali no escritório: pastor, eu não estou recebendo nada, pastor, não está bom não. Pessoa já há tanto tempo na casa de Deus, até obreiro, evangelista, pessoa que já até começou com a igreja, de uma hora para outra declara palavra tão ociosa, e de uma hora para outra o veneno já pica a pessoa. A serpente é o próprio mal, como ocorreu com Israel, ocorre com a igreja. Por que isto ocorre? Porque a pessoa não está valorizando o que Deus está dando, está ouvindo o que tem que ser feito, está recebendo o maná de Deus, está desprezando, está falando: não, isso aí eu não quero não, eu não quero ser semelhante de Cristo, eu não quero ser guerreiro, eu não quero orar e entrar no santuário de Deus, eu não quero manifestar a glória de Deus, eu quero é dinheiro, eu quero é casa, eu quero é casamento, eu quero é sexo. Muitas bênçãos são legais, mas muitos estão desprezando o melhor de Deus, e muitos correm o risco de ser picado por serpente. Este foi um dos grandes pecados de Israel, e que muitos cristãos estão correndo o risco sério de perecer também, de sucumbir. Se isso foi escrito para exemplo para nós, então temos que tomar cuidado. Você tem que amar o que Deus está te dando, valorizar as pregações, as revelações da palavra, agradecer o que Deus está te dando, porque não é qualquer um que está ouvindo mensagens edificantes. Tem igreja que só está pregando sacrifício, vende o carro, dá o dinheiro na igreja que você fica empresário. Não é só você dar uma oferta que você arruma casamento. Coisa tão banal, tão ralequinha, água com açúcar, alimento do Egito. Mas muitos, ao ouvir uma palavra que você é chamado para ser semelhante de Cristo, a pessoa falando: isso não é para mim não, eu não gosto disto, eu quero é alho e bugalho do Egito. E muitos estão tentando a Cristo, jogando fora o alimento sólido, mas você corre o risco de perecer. Mas veja que quando Moisés vê o povo morrer, então Moisés começa a orar. É o que muitas vezes fazemos. Muitas vezes vemos alguém ser picado por serpente, por desprezar a palavra, e vamos chorar ao Senhor: meu Deus, tenha piedade daquele obreiro, daquele irmão, tenha compaixão. E muitas vezes Deus fala: meu filho, tem jeito, mas não, já sabe que tem que fazer e não faz, já ouviu demais e não quer fazer, vai perecer. Muitas vezes é Deus que fala desta forma, mas muitas vezes ainda intercedemos para ver se há chance da pessoa tirar a cera dos ouvidos e tomar a posição de ser adulto na fé. Então Moisés foi orar e clamou: Senhor meu Deus, poupa o povo que estão tudo morrendo. A serpente ia dizimar Israel, ia matar todos. Então Deus ouve a oração de Moisés, e Deus fala: Moisés, faça uma serpente de metal, enrole ela numa haste e comece a levantar essa serpente. Era uma serpente de metal enrolada numa haste, e tu entra aí no meio do arraial. Quem for picado agora por serpente, fale para olhar para essa haste com essa serpente, que o veneno não vai fazer mais efeito, e saberão que eu sou misericordioso para abençoar o meu povo. E Moisés fez assim, em poucos dias fez aquela serpente de metal enrolada no haste, e ele levantou aquela serpente, e quem era picado olhava para ela, o veneno não fazia mais efeito. Então Deus deu uma nova chance para Israel. Deus dá chance para a igreja também. Você pode ler lá no Evangelho de João 3,14. Pega aí para você ver a Bíblia, no Evangelho de João 3,14. O que está escrito nesse versículo, que muitas vezes a pessoa lê e nem percebe? Assim como Moisés levantou a serpente no Egito, importa também que Cristo fosse levantado. Ou seja, voltar para Cristo, olhar para Jesus,
Olhar para Jesus, o que é? Tornar-se semelhante a Ele, falar: Senhor, Tu veio à terra para nos tornar semelhante a Ti pelo Teu Espírito. Este é o fundamento do Evangelho. Você não tem que priorizar a bênção simplesmente, você tem que priorizar em que o Espírito de Deus te ajude a ser semelhante de Cristo, porque as bênçãos é consequência. Israel queria a bênção e acabou tentando a Cristo. Eles estavam recebendo o maná, que já prefigurava a palavra viva de Deus, e desprezaram a ela. Mas Moisés recebe a ordem de fazer a serpente de metal, que já prefigurava olharmos para Cristo, sermos semelhança do Senhor, para não perecermos nesse mundo. Porque se nós não agirmos como Cristo, a tendência é ficar zurdido, pesaroso. Quem não age como Cristo é só pensar em bênçãos materialistas, na vida cotidiana, só no prazer do eu. Mas se agirmos como Cristo, vamos satisfazer a Deus, e Ele nos honrará depois com o melhor. O Evangelho, em suma, é agir semelhante de Cristo. Então, um dos grandes problemas da igreja continua a ser aquilo que padeceu Israel: tentaram a Cristo. Mas se você falar: Espírito Santo, eu quero agir semelhante do meu Senhor, eu quero valorizar a palavra que eu tenho ouvido. Espírito Santo, Tu tem me falado que eu sou semelhança de Cristo, Tu tem me falado que Tu quer me transformar, Tu tem falado que o céu está aberto para todos entrar e refletir a glória de Deus. Eu quero isso para mim, não quero ficar preocupado com outras coisas. Então aí você está valorizando o maná que desce do céu, não vai estar tentando a Cristo, vai ser honrado. Então muitos cristãos agem como agiu Israel e vão perecer mesmo. Pode ser de qualquer igreja, até desta, porque aqui vamos observar muito isso ainda, como temos observado. De uma hora para outra, pessoas dizem claramente que nada estão recebendo e estão esquecendo que estão comendo maná vindo do céu, estão querendo a comida do Egito, alho e bugalho. E muitas vezes vem a serpente e já extermina a pessoa. O abate na fé ocorreu com Israel, que era menino dos olhos de Deus. Mas ainda Deus deu chance para muitos não morrerem. E Deus tem falado com a igreja: reaja, se torne íntimo do Espírito Santo, tenha prazer de viver o que é prioridade para Deus, porque aí você vai prevalecer com certeza. Veja bem, a Bíblia declara uma passagem, depois você pode examinar, em 2 Reis 18:4, no tempo do rei Ezequias, aquela serpente na haste começou a ser motivo de idolatria, porque Deus não mandou adorar a haste, mandou olhar para imunizar o veneno, e ela passou a chamar Neustã. Na hora que Deus percebeu que virou idolatria, Deus mandou destruir a haste e a serpente, esmiuçar, esmigalhar e virar pó. Deus não quis idolatria, mas Deus queria reconhecer a palavra dele. Ali prefigurava Cristo. Então não é idolatria fazer aquela serpente, era para prefigurar Cristo. Tanto é que ele mandou destruir depois. Você pode anotar em 2 Reis 18:4, a destruição de Neustã, que Israel depois quis fazer da serpente idolatria e mandou ser destruída pelo Senhor. Mas o fundamento da serpente na haste é isto: olharmos para tornar semelhança de Cristo, porque aquela haste e a serpente era para imunizar o veneno, e quem imuniza é Cristo, é o poder de Deus. Ao agirmos semelhança de Cristo, mal não vai nos pegar nunca, nada vai nos derrotar se agirmos a semelhança do Senhor. Mas veja bem que nós temos que priorizar a palavra de Deus, temos que priorizar as Escrituras, a verdade do Senhor. Você tem que todo dia falar: Senhor, eu quero que Teu Espírito fale comigo, eu quero a palavra viva no meu espírito, eu quero viver o que agrada a Deus, eu não quero só o que me satisfaz primeiro. A satisfação pessoal é segundo plano, mas muitas igrejas estão insistindo que a satisfação tem que ser do eu pessoal. Por isso que você vê que as igrejas estão fazendo cultos para as pessoas,
É culto para casamento, é culto para noivado, é culto para empresário, é culto para tudo, menos para tornar semelhante de Cristo, menos para adorar o Deus vivo. Aí a pessoa chega a falar: não estou recebendo, então eu vou para algum lugar que eu vou alcançar o que eu quero. Vai tentar Cristo e perecer. Não adianta querer torcer a palavra de Deus. Temos que viver o que a palavra declara, porque se nem Israel foi poupado, muito mais agora a igreja que se diz cristã. É necessário então que você não haja como Israel fez. Você tem que priorizar o Senhor, valorizar o maná que desce do céu. Maná é a palavra viva, é falar: Senhor, eu quero que tu fale comigo todo dia uma palavra viva. Veja bem que Deus não permitiu nem guardar o maná de um dia para outro. Quem guardou o maná no outro dia estava apodrecido, porque cada dia Deus quer falar algo novo para nós. Não adianta eu falar para você o que Deus me revelou simplesmente. Deus tem que falar com você também. Maná novo diário. E isto é para todos. Mas se você não ora, não se sujeita ao Espírito de Deus, vai ser um cristão mal agradecido. Vai ser um cristão que vai falar: é vil essa palavra. Eu quero alho e bugalho do Egito. Eu quero carne. Eu quero a comida do Egito. Não é isso que eles falaram? Tentaram a Cristo, pereceram. E em muitos dias eu estou orando para muitos irmãos que estão picados de serpente, desprezando a palavra e declarando que é vil, ao ponto de dizer: não recebi nada. Irmãos e irmãs, a Bíblia cumpre mesmo. Quem está de pé, olhe, cuide para que não caia. Então que você tome posição real na sua vida. Israel não foi poupado. Aquela geração morreu no deserto. Era uma menina dos olhos de Deus. Ninguém viu mais milagre que aquela geração. Viram pragas no Egito, viram o mar vermelho se abrir, viram nuvem que os cobria de dia, coluna de fogo que os aquecia à noite, o anjo do Senhor que os guiava. Viram no Sinai trovões e relâmpagos em que Deus dava os testamentos para Moisés. Ninguém viu tamanha graça como aquele povo, e morreu todo mundo na miséria. Não foram para Canaã, e eles não foram poupados mesmo. Tiveram bênção e nada adiantou. Então o parâmetro não é bênção, o parâmetro é consequência. O parâmetro é tornar agradável a Deus, e isso é individual. Então que você tome uma posição firme na tua vida, porque os séculos se aproximam. Não fique aí brincando com carnalidade, com pecado, com retorno ao Egito. Olhe para Cristo, sujeite ao Espírito Santo, porque senão você não vai ser poupado. Muitos pereceram, porque murmuraram, tornaram idólatras, muitos se declararam gafanhoto em vez de príncipe de Deus, e muitos tentaram a Cristo e pereceram. Sempre Deus deu chance, Deus dá chance para a igreja, e que você então abrace de coração essa palavra, porque cada dia se aproxima o dia do Senhor, cada momento é mais rápido do que nunca, e não fica aí amando esse mundo tão efêmero e passageiro. Busque e santifique-se, se volte para o Senhor, porque senão você vai ficar descuidado, e aquele que se descuida cai mesmo. Então esta é a palavra para você. Não se iluda, não se abata, não preocupe com bênção, tudo já nos foi dado. Efésios 1:3, pastor, eu quero bênção. Não preocupa não, já foi dado, tudo já foi depositado para nós, como para Israel. A terra de Canaã era deles, não precisaria murmurar, nem abrir a boca, nem questionar, nem falar que não tinha água. Era só agradar a Deus que chegariam lá com vitória. É a mesma coisa para a igreja. Para que murmurar, voltar para trás, cair no pecado, falar que não tem bênção? É só declarar que é vencedor, que vai cumprir, porque Jesus já pagou toda a vitória. Efésios 1:3, o que Deus fica esperando é agradarmos a Ele, fiéis, e tudo vai ser acrescentado. Amém? Então que você tenha compreendido,
porque agrada a Deus, e as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, igreja. Vamos todos orar. Ajoelhe onde você está, ou fique de pé. Clame a Deus e fale: Senhor, eu não quero nunca mais tentar o meu Cristo vivo. Eu quero, Senhor, palavra viva todo dia. Eu quero, Senhor, ser aperfeiçoado. Eu tenho consciência que eu já sou mais do que vencedor. Eu quero então agradar o meu Deus eterno. Deus tem o melhor para todos nós. Vamos orar. Glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor eterno. Glória, glória a Deus, aleluia. Bendito o nome do Deus vivo. Senhor amado, ao longo dos dias Tu tem ordenado orar para muitos, ó Pai, mas Tu tem falado, meu servo, muitos têm sido picado por serpentes, porque tem me tentado. O Senhor tem declarado que muitos têm até murmurado do próprio Espírito de Deus. Muitos têm declarado que preferem morrer do que ser crente. Muitos têm declarado dar vazão ao pecado do que o temor ao Deus vivo. E por isso muitos fracassam e retroagem e perecem. Mas Tu tem falado, Senhor, que aquele que perseverar será vitorioso. Isso foi escrito para exemplo para nós. Quem está de pé, olhe e cuide, para que não caia. Espírito Santo, em operar avivamento nesta obra, neste ministério, vem aperfeiçoar a cada irmão, a cada irmã, a cada obreiro, a cada instrumentista, a cada vocalista, a cada voluntário da rádio, a todos que ajudam nas reuniões dos lares, a todos que aqui congregam, a todos que têm vindo, filiado e congregado. Ó Senhor, confirma a igreja de fiéis, ó Pai, um povo agradável ao Senhor eterno. Deixou-lhe andaloria solar, camalaciririori loria solar, jamaloloria larancalassoria, bendito, bendito, bendito o nome do Deus eterno, ó Senhor amado, e operar maravilhosamente sobre esta igreja, sobre esse Teu povo, Senhor. Ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, são tempos de fim, Senhor, que ninguém venha se iludir nesse mundo tenebroso, mas que venhamos, ó Pai, viver em santidade, em novidade de vida, em fidelidade a Deus. Oh glória a Deus, aleluia. Aliane solia liberou sobrar cambalagiteria como soluridade clar siririnde losoria de clandelestoria. Opere, ó Pai, sobre toda esta obra, avivamento santo, avivamento glorioso, avivamento sobrenatural. Nos ajuda, Espírito Santo, a sujeitar a Ti, para vivermos em novidade de vida todo dia, agradáveis ao Senhor, uma igreja de fiéis, uma igreja de santos do Senhor, uma igreja de fiéis de Deus, uma igreja que jamais venha retroagir, mas que venha prevalecer todo dia. Opere, Senhor, tão grande graça, tão grande vitória, tão grande libertação para todos, para a honra e glória do nome santo de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Igreja, vamos dar agora uma salva de palmas bem forte, bem alegre, para louvar e bendizer ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Preste atenção a algumas revelações do Espírito Santo. O Espírito de Deus revela 4 pessoas que vocês estão tendo dificuldade para alcançar bênção,
problemas de saúde na família, problemas de confusão na família, problemas de dinheiro, resolve um, vem outro, e tem momento que você chega a falar: aqui que está ocorrendo, meu Deus, não estou vendo maiores vitórias, porque você está mudando as ordens das coisas. A prioridade não é a bênção, a prioridade é aperfeiçoamento. Para quem está convertendo, a prioridade é a bênção, mas você não está convertendo, você já é cristão. Quem é ímpio e está convertendo, a prioridade é Deus mostrar a bênção para ele. Virou crente, já não foi mostrado que é aperfeiçoamento. Se você ficar relutando em querer sua bênção primeiro, você vai lutar e lutar e correr atrás dela. Mas se você falar: ó Senhor, já sou abençoado, já vejo meu filho abençoado, já vejo o dinheiro, já vejo a minha saúde, obrigado Senhor, mesmo que você não está sentindo ela ainda no corpo, mas já agradeça. Vai orar no seu quarto e jejuar e consagrar, rasgar o seu coração diante de Deus. Aí então você vai agradar a Deus e a bênção vai te acompanhar. O Espírito Santo quer te ajudar. É a mesma coisa, a serpente está sendo levantada para você olhar, para o veneno não entrar no seu corpo, porque o veneno está prestes a te abater. Veneno é demônio que abate a fé. Depois fala: não recebi nada, eu acho que eu vou naquele bispo, naquele missionário, acho que eu vou naquela igreja, que se eu der um sacrifício lá, Deus me abençoa. Eles vão arrancar o seu dinheiro, você não vai ter mais nada, porque tem igreja que é comércio mesmo, e não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Onde estão essas pessoas que estão padecendo esses problemas? Você deve vir aqui agora, porque a sua história vai mudar agora. Como aquele povo de Israel, a serpente vinha, mas eles olharam para a haste, o veneno não fazia mais efeito. Deus deu chance para ter vitória, e Deus quer dar chance para vós. Onde estão? Caso esteja assim atropelado, querendo a bênção, não está vindo, está meio pesaroso. Você só não foi no escritório para falar para mim, porque você acha que eu não mereço ouvir tanto. Mas tem pessoa que é tão escrupuloso que vai lá dizer: pastor, eu vou sair que eu não estou recebendo bênção. Miserável homem esta pessoa, está desprezando a palavra viva de Deus. Aí é a serpente que vem mesmo, mas você não vai agir assim, porque Deus te honrará grandemente. Pode vir, pode bater as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está revelando 8 pessoas que vocês estão com um sentido, parecendo que está assim, queimando o seu peito. Tem hora que você sente, parecendo que quer chorar. Isso aí não é depressão não, nem ansiedade. É o Espírito Santo que está te levando a orar, você não está entendendo ainda. Ele está tocando em você. Ele está falando: vai orar, meu filho. E você está relutando, você está resistindo. E o Senhor quer que você ore. Onde estão essas pessoas? Quase todo dia você está sentindo algo que está te incomodando. Você quer chorar e não está sabendo por quê. É o Espírito de Deus que está falando: meu filho, eu quero te levar ao quebrantamento, eu quero te mostrar a glória do teu Deus. Mas você está relutando. Aí depois esse toque acaba, aí você não vai ter mais o toque de Deus. Você vai perecer no deserto. Onde estão essas pessoas que estão tendo esse sentido espiritual? Algo te falando para orar mais, algo lhe falando para consagrar mais, algo lhe falando para você jejuar, porque de uma hora para outra vai vir uma luta que você não poderá enfrentá-la com vitória, você vai reclamar e desesperar. Onde estão essas pessoas? Você deve vir aqui à frente, porque algo vai ocorrer, mas se você orar, você vai passar em cima da questão como se ela nem existisse. Você vai agradecer, mas se você relutar, você vai perder o melhor de Deus. Pode bater mais palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, está nos revelando aqui em nosso meio 2 pessoas que vocês estão sentindo algo em outras pessoas, como por exemplo abatimento da fé. Aí você não está sabendo o que fazer. Estou vendo um irmão abatido, um vizinho, um colega, mas cadê aquele irmão? Você é responsável, porque você já é semelhança de Cristo.
Não é só o pastor que prega que tem que cuidar das ovelhas, é todos nós. Cada um deve cuidar das ovelhas do Senhor. E tem duas pessoas aqui que você tem visto a situação e não está agindo. Como, pastor? O que é o cristão? Não é interceder? Não é chorar aos pés de Cristo e falar: Senhor, levante aquela pessoa? A oração de um justo cobre multidão de pecado. E Deus quer te honrar para levantar essas pessoas de volta. Onde estão essas pessoas? Que estão vendo pessoas se abater e não estão fazendo muita coisa. Mas Deus vai te honrar, porque esse é o chamado de todos nós. Já pensou o pastor ter que orar só o pastor para cada um? É 1 ano que vai demorar para orar por todos. Por isso todos são chamados à semelhança de Cristo para agirmos. E não ficar só sobrecarregando um, mas todos somos chamados a isto. Pode vir que Deus vai te dar graça. Pode bater mais palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, está nos revelando aqui em nosso meio uma pessoa. Já tem quase uma semana, a sua cabeça dói, melhora um pouquinho, volta, toma remédio, melhora, volta de novo. Onde está essa pessoa atormentada dessa enxaqueca, dessa dor de cabeça? Jesus quer te dar a vitória, porque isso é espírito de morte perturbando. Onde está essa pessoa? Levante a sua mão. Caso esteja assim, levante a mão e venha à frente. Cabeça dolorida, pesada, essa semana inteira. Aparentemente algo simples, mas é perturbação espiritual. Não quer a vitória? Onde está? Tem aqui uma irmã, tem uma outra pessoa, tem um outro irmão, é uma outra pessoa ainda. Tem ali uma outra pessoa, não quer a graça de Deus. Pode vir à frente. É aquele irmão lá, Jesus vai te dar vitória e demônio algum vai te perturbar mais. Pode bater as palmas para bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.